É estranho como certas memórias se recusam a desaparecer, mesmo quando tudo o que você queria era esquecer. O som dos risos dela ainda ecoa pelos corredores vazios. Às vezes, quando o vento sopra contra as janelas do salão, eu juro que escuto seus passos leves correndo pelo piso de madeira. Lavanda e baunilha. Era esse o cheiro que sempre anunciava a presença dela. E quando ele paira no ar, mesmo que seja só imaginação minha, meu coração aperta do mesmo jeito de quando ela se foi. O nome dela era Elisa. E sim, ela era tudo. Crescemos juntos, nos conhecemos antes mesmo de entendermos o que era o amor. Quando criança, eu odiava as aulas de etiqueta, mas suportava porque sabia que depois ela estaria no jardim esperando, por mim com um sorriso e uma ideia nova de travessura. Elisa era luz em um mundo que vivia tentando me moldar com sombras. Ela não seguia regras, mas me ensinou a ser alguém melhor mesmo assim. Quando crescemos, ninguém se surpreendeu com nosso noivado. Estava escrito nos olhos dela, nos meus, nos sorrisos trocados sem palavras. Nos casamos em uma cerimônia discreta para os padrões da nobreza, claro. Ela usava um vestido que fazia sua beleza parecer ainda mais irreal. Naquela noite acreditei que tudo seria eterno. A casa parecia viva, vibrante. Fazíamos planos para o futuro, falávamos sobre filhos com olhos brilhando de esperança. Eu queria uma menina com os cabelos dela e um menino com seu jeito destemido. Mas os meses passaram. Depois vieram os anos. E com eles o silêncio. Um tipo de vazio que só quem tentou gerar uma vida e não conseguiu entende. Elisa nunca reclamava, dizia que estava tudo bem. Mas eu via o olhar dela se perdendo na janela toda vez que escutava o choro de um bebê na vila. Fizemos exames, tratamentos. Fomos a médicos em outras cidades, tomamos poções, seguimos simpatias. Eu aprendi a sorrir enquanto ela chorava no banheiro, pensando que eu não escutava. Fingimos felicidade por um tempo, até que ela começou a tossir. No começo, era só isso, uma tosse discreta, mas não passou. A tosse virou febre, depois fraqueza. Levaram-na para a cama, e eu fiquei do lado dela como um cão perdido, segurando a mão que antes era forte e agora parecia feita de vidro. Os médicos foram sinceros. Havia pouco a se fazer. Elisa sabia, eu sabia. Mas fingimos mais um pouco, só para doer menos. Nos últimos dias, ela mal conseguia manter os olhos abertos, mas mesmo assim me pedia que lesse para ela os contos que ela adorava quando criança. Um dia, enquanto eu lia, ela sussurrou: "Seja feliz, mesmo que não seja comigo." Essas foram as últimas palavras dela. E se houve maldição mais cruel do que essa, eu desconheço. Porque como se é feliz depois de perder o que era de fato a sua razão de viver? No funeral, disseram que o tempo cura. Mentiram. O tempo só ensina a esconder melhor a dor. Eu me tornei o viúvo intocável, o conde silencioso. Evitava bailes, recusava convites, vivia entre livros e solidão. O castelo, antes cheio de flores e risos, agora respirava silêncio. Recusei pretendentes, propostas de união, promessas de alianças políticas. Meus pais, claro, ficaram aflitos. Como eu, o último herdeiro direto, não daria continuidade à linhagem. Mas eles não entendiam. Elisa não era substituível. Ela não era um nome na árvore genealógica. Ela era a árvore toda. Por anos, a única coisa que me restou foi a rotina. Levantar, tomar o chá no mesmo horário, revisar documentos, conversar com os criados apenas o necessário. Às vezes, caminhava nos jardins e esperava, tolo que sou, que o perfume dela me encontrasse de novo. A verdade é que eu me acomodei na dor. Me escondi nela como um velho casaco que, mesmo esfarrapado, ainda protege do frio do mundo.
Mas a vida... a vida tem um senso de humor peculiar, e quando menos se espera, ela coloca um espelho na sua frente. Um espelho que ri alto, que fala gírias, que não se curva, que quebra tudo o que você achava imutável. Mas essa parte, mestre, eu conto mais pra frente. Depois que Elisa se foi, o tempo virou uma criatura silenciosa e cruel. Os dias passavam arrastados, todos iguais. As flores que ela plantava com tanto carinho começaram a murchar, e ninguém mais se preocupava em replantar, nem eu. Mas o mundo não parou por minha causa. Os bailes continuaram. Os casamentos entre famílias nobres se multiplicaram como acordos financeiros disfarçados de romance. E a sociedade, bem, ela nunca soube ficar quieta. Começaram os sussurros, primeiro discretos, depois ousados. Eu ouvia pelas paredes da igreja, nas feiras, até dentro do meu próprio salão de reuniões. O conde ainda está sozinho? Vai deixar o título morrer com ele? Está afundado demais no luto ou apenas indeciso? Ignorava tudo. Minha dor era minha, e ninguém tinha o direito de tocá-la. Nem mesmo minha mãe, que entrou em meus aposentos, um dia como um furacão de perfume forte e voz firme, dizendo: Edward, já faz 3 anos. Elisa foi maravilhosa, mas você não pode se prender a um fantasma. O nome da nossa família não vai sobreviver se você continuar se recusando a casar. Eu não preciso de herdeiro, respondi, frio. Ela cruzou os braços, impassível. Você pode não precisar, mas o ducado precisa. O conselho está impaciente. Os nobres estão começando a falar em transferir o título para o seu primo Thomas. E, francamente, você sabe que ele não tem metade da sua inteligência ou da sua sanidade. Meu pai foi mais direto. Sentou-se diante de mim como quem vai discutir negócios. Casar, Edward, é sua obrigação. Não é mais sobre amor, é sobre preservar o legado. Não fomos feitos para viver por nós mesmos. O seu nome é maior que seus sentimentos. Ah, se eles soubessem como essa frase me queimou por dentro. Seu nome é maior que seus sentimentos. Era como dizer que minha alma era irrelevante. Que tudo o que vivi com Elisa não passava de um detalhe inconveniente na engrenagem política da nobreza. Mas quanto mais eu resistia, mais pressão vinha. Cartas de outros condes, convites para jantares com jovens damas encantadoras, sorrisos, forçados e olhares calculados. Uma delas chegou a me enviar um retrato próprio emoldurado em ouro. Tive que pedir ao mordomo que se livrasse daquilo discretamente. O que ninguém sabia, ou fingia não saber, é que eu sentia um vazio, impossível de preencher. Mesmo se quisesse me casar, como poderia olhar outra mulher e não compará-la com Elisa? Como confiar que o que estavam me oferecendo era amor e não só poder, status ou dinheiro? Ainda assim, houve um momento em que percebi: ou eu me curvava às exigências da sociedade, ou perdia tudo. O ducado, o nome da minha família, o castelo, as terras, tudo seria transferido para Thomas. Ele já aguardava como um abutre, fingindo solidariedade, mas esfregando as mãos na escuridão. Comecei a ceder, mas impus a mim mesmo uma condição. Se eu fosse me casar novamente, não seria com uma boneca de porcelana envernizada por conveniência. Eu escolheria, com meus próprios olhos, não pelos nomes nos convites, nem pelos vestidos decorados com joias. Eu queria encontrar alguém real, alguém que me fizesse, ao menos por um instante, esquecer que eu estava vivendo uma mentira. Foi assim que, contra a minha própria natureza, aceitei o convite para um grande baile de inverno, promovido por uma família vizinha. Um evento de 3 noites regado a vinho, música e, claro, pretendentes. Na primeira noite, sorri mais do que deveria, mesmo que por dentro eu estivesse entediado. Ouvi risadas falsas, recebi elogios vazios e dancei 3 vezes com 3 mulheres diferentes.
todas tão parecidas entre si que pareciam versões da mesma alma presa em corpos diferentes. Na segunda noite, pedi ao mordomo que me trouxesse uma garrafa inteira de conhaque. E foi quando me escondi no salão menor da casa, longe das luzes principais, que a vi pela primeira vez. Ela estava de avental, equilibrando uma bandeja com taças, e parecia aborrecida com um senhor que tinha derrubado vinho em seu próprio colarinho. E o que ela fez? Riu alto, como se não estivesse servindo nobres, mas amigos, e ainda soltou: "Se beber igual a dançar, hoje vai ter tombo, viu?" A gargalhada que me escapou foi a primeira verdadeira em anos. Clara, eu só soube o nome depois, não me olhou com adoração. Não me chamou de excelência, não se curvou. Apenas me olhou nos olhos, arqueou uma sobrancelha e disse: "Quer rir também? Segura essa taça, mas cuidado você. Tem cara de quem nunca lavou uma na vida." Naquele instante, algo se moveu dentro de mim. E pela primeira vez em muito tempo, o peso do legado não parecia tão insuportável assim. Eu segui frequentando os bailes por obrigação, não por desejo. Depois daquele encontro inesperado com Clara, que na verdade nem pode ser chamado de encontro, já que ela estava apenas trabalhando e sendo genuinamente irreverente, tentei me convencer de que era apenas um lapso de humor em meio ao caos. Um alívio breve, como uma brisa em tarde abafada. Mas confesso que desde aquela noite comecei a reparar mais nas pessoas e menos nos títulos. E quanto mais observava, mais me sentia deslocado. As mulheres que me apresentavam pareciam ter saído de uma estante de porcelana, perfeitas, imaculadas, mas frias. Falavam comigo como se estivessem recitando um poema ensaiado. Nenhuma pergunta vinha com real curiosidade. Nenhuma risada era espontânea. "Conde Edward, o senhor aprecia música barroca? Qual seu escultor favorito? Já pensou em investir nas terras de Miraville?" Todas as conversas giravam em torno de tradição, poder ou conveniência. E embora eu dominasse bem esses assuntos, eles nunca haviam me parecido tão estéreis. Na terceira semana de eventos, fui apresentado a uma jovem chamada Amélia, linda, delicada, com um sorriso treinado e olhos que buscavam aprovação em cada palavra. Ela me disse que desde criança sonhava em ser esposa de um homem nobre, que seu pai sempre disse que ela nasceu para ser condessa. Quando perguntei o que ela gostava de fazer nos tempos livres, ela respondeu: "Aprender as regras do protocolo da corte. Eu amo saber qual talher usar em cada refeição. Acho fascinante." Senti uma pontada de culpa por me entediar tanto. Mas ali percebi. Eu estava cercado de mulheres que queriam casar com um título, não comigo. Foi então que me peguei fazendo uma coisa inusitada. Voltei à mesma casa do baile anterior, fingindo interesse por um negócio com o anfitrião. Mas, na verdade, queria saber se Clara ainda trabalhava lá. E ela estava. Com o mesmo avental, o mesmo coque mal feito e o mesmo olhar afiado que varria o salão. Ela não me viu de imediato. Quando finalmente cruzamos os olhos, ela franziu a testa como se dissesse: "Você de novo?" Fui até ela sem planos, apenas com a estranha urgência de escutar mais uma frase inesperada, mais uma provocação. E Clara, como sempre, não decepcionou. "Olha só, o conde apareceu no nosso mundo dos mortais. Vai querer vinho ou um copo de realidade hoje?" Sorri. Não um sorriso educado. Um sorriso genuíno que me pegou de surpresa. Hoje aceito qualquer coisa que não venha com um discurso de genealogia. Ela riu e me entregou uma taça de suco, não vinho. "Bom, então começa por aqui. Vai limpar teu paladar. Conversamos, quer dizer." Ela falou e eu ouvi fascinado. Contou que trabalhava em festas porque era a forma mais rápida de juntar dinheiro para pagar a faculdade da irmã mais nova. Disse que odiava gente snob, mas que precisava do emprego.
Disse que nunca entendeu como alguém podia gostar de passar horas dançando com roupas apertadas e falsidade escorrendo pelos cantos da boca. Ela me olhou com desconfiança o tempo inteiro, como se esperasse que a qualquer momento eu fosse fazer algum comentário arrogante ou tentar colocá-la em seu devido lugar. Mas quanto mais ela desconfiava, mais eu queria provar que não era como os outros. Ou talvez eu estivesse tentando provar isso a mim mesmo. Passei a inventar desculpas para voltar. Reuniões de negócios, visitas aos anfitriões, qualquer pretexto. Era válido. Cheguei a frequentar um chá beneficente só porque soube que ela estaria ajudando na cozinha. E a cada nova interação ficava claro, ela era tudo o que eu não esperava encontrar. Simples, bruta, engraçada, mas autêntica. E autêntico era uma palavra que fazia tempo que eu não via em ninguém. Mas havia algo mais. Clara me fazia sentir pequeno, no melhor dos sentidos. Como se meu título, minhas posses, minhas etiquetas não servissem para absolutamente nada diante da força que ela carregava nos olhos. Era como se ela dissesse, sem dizer, você pode ser conde, mas isso não te faz mais interessante do que ninguém. E foi aí que algo começou a se mover. Dentro de mim. Uma fagulha, um incômodo, uma vontade de sair do pedestal de onde a sociedade me colocou e apenas respirar. Era como se minha alma, adormecida há anos, estivesse despertando de um sono profundo, mas eu ainda não sabia o quanto ela mudaria minha vida. Não sei quando exatamente deixei de frequentar os bailes por obrigação e comecei a ir por expectativa. Expectativa de encontrar uma garçonete com cabelo preso de qualquer jeito, sorriso debochado e olhos que pareciam atravessar minha alma como se dissesse: você pode tentar me impressionar, mas eu não sou fácil. Clara, só o nome dela já soava diferente daquelas damas que me eram apresentadas com pompa e 4 sobrenomes. Clara era Clara, no olhar, nas palavras, nas atitudes. E talvez por isso me intrigasse tanto. Em um mundo de máscaras, ela não usava nenhuma. Na 5ª vez que a vi, eu havia jurado a mim mesmo que só a cumprimentaria com educação. Um simples boa noite, nada mais. Mas assim que ela me viu com minha bengala decorativa, luvas limpas e andar ensaiado, ela bufou e disse: de novo com essa cara de quem engoliu um limão? Eu costumo chamar isso de compostura, respondi elevando o queixo. Ela gargalhou. Compostura? Isso aí é prisão emocional. Alguém precisa te soltar, Conde. Ela não me tratava como os outros. Não fingia interesse. Não abaixava os olhos. Não sorria apenas porque eu era alguém importante. Ela me afrontava com uma leveza tão desconcertante que me fazia rir mesmo contra a minha vontade. E aos poucos fui me abrindo. Nada de discursos ensaiados, nada de gestos contidos. Eu me pegava contando piadas ruins, fazendo comentários ácidos e rindo das respostas afiadas dela. Em uma das noites, ela me entregou uma bandeja com pão e queijo e comentou: não olhe assim não, come. Duvido que saiba o que é um pão de verdade, desses que tem gosto de vida e farinha nas mãos. Nunca comi sem faca e guardanapo, confessei meio constrangido. Ela revirou os olhos, pegou o pão, rasgou com a mão e enfiou um pedaço na minha boca. Pronto. Primeira aula de humanidade. Se lambuza. Engasguei na hora. Ela bateu de leve nas minhas costas, rindo. Não morre aqui não, pelo amor. Vai estragar a reputação do queijo. Comecei a ansiar por essas conversas, por esses choques de mundos. Eu, com meu vocabulário rebuscado e gestos contidos, e ela com seus véi do céu, seus ditados esquisitos, sua franqueza. Ela me contou que odiava salto alto, que já havia sido demitida 2 vezes por falar demais e que gostava de subir no telhado da casa da tia para olhar as estrelas, porque dali o mundo parecia mais justo.
Me contou que sonhava em ter uma lanchonete simples, onde pudesse cozinhar com gosto e sem patrão gritando no ouvido. Um dia tive a ousadia de perguntar: e se você tivesse tudo isso? Dinheiro, liberdade, estabilidade? Ela me olhou com aquele ar irônico que parecia sempre dizer: você ainda não entendeu nada, né? Dinheiro eu junto. Liberdade eu exijo. Estabilidade eu que construo. O que eu não tenho é tempo de sobra para ouvir nobre querendo dar sermão de cima do trono. Aquilo me desarmou, me desmontou. Eu, o homem que sempre fora respeitado por onde passava, agora era constantemente desafiado por uma mulher que não sabia nem usar os talheres certos e que, mesmo assim, me fazia sentir pequeno diante da grandeza que carregava por dentro. Ela me olhava de frente, e não era por insolência, era porque se enxergava como igual. E essa era a verdade que mais me inquietava, e também a que mais me encantava. Comecei a pensar nela fora das festas. Me pegava lembrando de suas frases, inesperadas enquanto lia relatórios. Sorri sozinho durante uma reunião de negócios, só porque me lembrei dela me obrigando a dançar um forró imaginário atrás da cozinha. Só mexe os ombros, Conde. Isso como se estivesse desaprendendo a ser rígido. Foi nesse dia que percebi, eu já estava envolvido. Mas como alguém como eu poderia sequer imaginar um futuro com alguém como ela? A sociedade jamais permitiria. Ela jamais se dobraria a um mundo que despreza sua origem. E mesmo assim, eu não conseguia me afastar. A primeira vez que aceitei um convite da Clara fora do ambiente de festas foi humilhante. Para mim, claro. Você vive num castelo, mas parece que nunca pisou na rua. Vamos dar uma volta de verdade. Nada de carruagem nem motorista abrindo porta. E exatamente o que seria uma volta de verdade? Perguntei desconfiado. Uma feira, com pastel e caldo de cana. E se tiver coragem, você dança um forrozinho comigo. Se eu fosse o homem que fui durante toda a minha vida, teria recusado. Mas ali estava eu, numa manhã de sábado, andando por barracas de lona amarela com cheiro de gordura no ar, cercado por vozes altas, risadas e música saindo de um rádio velho pendurado num poste. Clara caminhava na frente, me puxando pelo braço com a mesma naturalidade de quem já me conhecia há anos. Ela cumprimentava todos, dava risada com os feirantes, provava frutas sem pagar e gritava pelo nome o moço da barraca de peixe. Eu, por outro lado, suava dentro de minha camisa branca perfeitamente passada, tentando não pisar em poças e evitando encostar em qualquer coisa. Quando ela me entregou um pastel, meus dedos hesitaram. Clara, tem óleo escorrendo. É o tempero da felicidade, vai, morde logo. Obedeci. E para minha surpresa estava delicioso. Crocante, quente, com queijo derretido e tempero de verdade. Fiz careta com a gordura, claro. Ela riu alto, mas foi ali, naquele instante simples, que percebi. Eu estava feliz. Feliz de verdade. Depois, ela me puxou para o meio de uma roda improvisada, onde um trio de músicos tocava forró. Tentei resistir. Disse que não sabia dançar. Ela me corrigiu. Você sabe andar, então sabe dançar. É só se soltar, Conde. Nunca ninguém havia me chamado de Conde de forma tão debochada e carinhosa ao mesmo tempo. Me vi tentando seguir os passos dela, tropeçando, pisando no próprio pé e no dela também. Mas ela não se importou. Me abraçou mais firme e disse: fecha os olhos, deixa a música fazer o serviço. E eu fechei. E pela primeira vez, em muito tempo, não pensei no protocolo. Não pensei na minha reputação. Apenas senti. O cheiro do pastel ainda impregnado na roupa, o calor do corpo dela, o som animado do sanfoneiro, a textura do chão de terra batida. Era tudo novo e absurdamente libertador. No fim da manhã,
Sentei ao lado dela num banco da praça, todo suado, e falei com sinceridade. Isso foi exaustivo. Ela deu uma gargalhada e encostou a cabeça no meu ombro. Mas foi bom, né? E foi. Mais do que bom. Foi verdadeiro. Dias depois ela veio ao castelo. Pela primeira vez não como funcionária, mas como minha convidada. E aí foi a minha vez de colocá-la em uma situação desconfortável. Hoje vamos cozinhar. Eu mesmo preparei a receita. Ela riu, descrente. Você, cozinhar, conta outra. Mas não estava brincando. E ela também não quando começou a me ensinar a fazer arroz. Sim, arroz. Eu que sabia comandar reuniões, ler contratos extensos, discursar em eventos oficiais, não sabia lavar arroz. E ela me ensinou. Entre risos, farofa voando, caldo entornado e farinha no rosto. Em algum momento, perdi o controle da colher e a farinha foi parar no vestido dela. Ela arregalou os olhos. E em vez de brigar, simplesmente pegou o saco de farinha e revidou. Minutos depois, a cozinha parecia um campo de batalha culinária. Tinha molho no teto, arroz no chão. E nós dois rindo feito crianças, sentados no chão ofegantes. Você é um desastre gourmet, Conde. E você é uma selvagem na cozinha. Mas olha como você está sorrindo. Ela estava certa. Eu estava sorrindo. E não era um sorriso educado. Era um daqueles sorrisos que saem sem você perceber. Um que começa no coração e termina nos olhos. Aos poucos, ela invadia minha vida. E o mais assustador era perceber que eu não queria impedir. Não sei em que momento a ideia realmente se formou. Talvez tenha sido no dia da feira, quando ela limpou o meu rosto com a barra da blusa suja de farinha. Ou quando rimos até chorar tentando preparar um pudim que virou uma massa irreconhecível. Talvez tenha sido naquele instante em que ela, sem perceber, me fez esquecer que eu era o Conde Edward e me sentir apenas um homem. Mas eu sabia. Estava apaixonado por Clara. Não era um encantamento, não era um jogo, era real, tão real que doía. Porque quanto mais eu a queria por perto, mais consciente eu me tornava da impossibilidade de tê-la como o mundo exigia. Ela não tinha título, não seguia etiqueta, não usava palavras medidas. Ela era exatamente o oposto do que esperavam de mim. E exatamente por isso, era a única que fazia sentido. Passei dias remoendo isso, ensaiando 1000 formas de falar, descartando todas. Até que resolvi agir, como ela faria, com o coração, sem frescura, sem drama. Convidei Clara para jantar no castelo, só nós dois, sem criados. Cozinhei eu mesmo que ela tenha rido ao ver minha tentativa de filé com purê. A mesa estava posta com simplicidade, mas com um arranjo de flores do campo que eu mesmo colhi. Ela notou. Essas flores são de verdade? Colhidas hoje de manhã. Algumas ainda estavam dormindo. Ela sorriu, tocou as pétalas e murmurou. Você é um caso perdido, sabia? Comemos, conversamos e quando terminamos levei-a até o terraço. O céu estava limpo, a lua cheia, e uma brisa suave soprava como se o universo por um segundo estivesse em paz. Eu estava nervoso, o coração batendo tão alto que parecia querer escapar do peito. Ela percebeu. Tá parecendo que vai me demitir com essa cara. Na verdade, eu quero te contratar pro resto da vida. Ela franziu o senho. O quê? Me ajoelhei. Sim, ajoelhei. No chão de pedra fria, com as mãos suando como se eu fosse um garoto de 16 anos, apaixonado pela primeira vez. Clara, você bagunçou minha vida inteira. Me fez questionar tudo o que eu pensava ser importante. Me ensinou a rir de novo, a viver. Eu não sei se você consegue se imaginar nesse mundo aqui, com gente te olhando torto e cochichando pelas costas, mas eu sei que não consigo mais imaginar esse mundo sem você. Ela congelou. Ficou ali parada, olhando para mim como se eu fosse um doido. E talvez eu fosse.
Tá me pedindo em casamento? Ela sussurrou. Sim, mas não precisa ser hoje, nem amanhã. Só me diga que posso sonhar com isso, que um dia talvez você aceite. Ela ficou em silêncio por longos segundos, o suficiente para eu quase me arrepender. Mas então, sua boca se curvou naquele sorriso torto que me desarma por completo. Você é completamente maluco. É um sim ou um não? Ela respirou fundo, cruzou os braços e respondeu. É um vamos ver no que isso vai dar. Mas se me fizer usar luvas de renda, eu fujo. Soltei uma gargalhada. Ela também. E nos abraçamos ali, no terraço, com o vento brincando, no cabelo dela e meu coração finalmente encontrando paz. Mas é claro, nada permanece em paz por muito tempo quando se trata de amor verdadeiro. Na manhã seguinte, as notícias começaram a correr, e a sociedade não estava nem um pouco pronta para aceitar que o conde estava apaixonado por uma mulher que servia vinho nas festas. A primeira coisa que pensei quando entrei naquele castelo foi: se eu espirrar aqui dentro, derrubo uns 3 vasos de ouro e vou ter que vender meus rins para pagar. Era tudo tão grande, tão limpo, tão quieto. Nem barulho de galinha, nem vizinho gritando, nem rádio no último volume com música brega. O silêncio era tão elegante que me dava coceira. Edward, ou melhor, o conde, porque até hoje me enrolo em chamar ele assim, me recebeu com aquele sorriso torto dele. Um homem fino, cheiroso, com as roupas impecáveis, parecendo que saiu de uma pintura antiga. E eu ali com a mesma mochila que uso desde os tempos de escola, 2 vestidos emprestados e um frio na barriga que dava vontade de correr de volta pro bairro. Está nervosa? Ele perguntou. Tô, mas disfarço bem. Você não tá vendo meu joelho tremendo porque tem pano na frente. Ele riu. E pela primeira vez eu senti que talvez eu pudesse caber ali. Talvez. Mas aí veio Morgana, a governanta do castelo. Alta, magra, com o cabelo preso num coque tão esticado que parecia puxar os pensamentos junto. Me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um inseto na sobremesa dela. A nova senhora da casa, disse com uma sobrancelha arqueada. A própria. Prazer. Estendi a mão. Ela não apertou. Aí eu já entendi como ia ser. Nos primeiros dias tentei me adaptar. Juro que tentei. Fiquei horas ouvindo uma aula sobre talheres. Descobri que existe colher de sopa, colher de chá, colher de consomê, que eu nem sabia o que era, e até um garfo só para comer aspargos. Aspargos. Nunca vi um na vida. A mesa era um campo minado. Eu sentava tensa, com medo de pegar a taça errada e acabar bebendo perfume. No terceiro dia tentei ajudar na cozinha, lugar onde me sinto gente. Mas Morgana quase desmaiou quando me viu cortando cebola com a faca reservada aos doces. Essa é uma peça de prata centenária. Senhorita Clara! Desculpa. Quer que eu limpe com vinagre de maçã? Serve. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido no chão da capela. Mas o pior não eram os talheres, era o povo, os olhares, os cochichos, as visitas que vinham tomar chá com Edward e ficavam me analisando como se eu fosse um experimento social. Nossa, que interessante o conde ter se casado com alguém tão autêntica. E o que fazia antes de conhecer Edward? Você não tem ascendência nobre, né? Não, dona Gertrudes, não tenho. E também não tenho paciência para a senhora. Mas por ele eu engolia tudo. As críticas, os olhares, as piadas veladas. Porque toda vez que eu achava que ia explodir, ele vinha, pegava minha mão e dizia: você é o ar que esse lugar precisava. E aos poucos fui criando meus próprios códigos. Comecei a conversar com os criados, a aprender seus nomes, a dar risada com eles. Conquistei a cozinheira, que me deixou preparar um arroz com feijão de verdade para Edward. E ele amou.
Senti que parte daquele castelo enorme começou a respirar diferente. Mas nem tudo eram flores. Uma noite, numa recepção chique, tentei seguir tudo à risca. Usei o vestido caro que Morgana escolheu, andei com postura, sorri comedido, falei baixo. Achei que tinha me saído bem. Até que a duquesa Isadora, uma daquelas que ainda sonhava em ser esposa de Edward, me parou no corredor e soltou. Se você quiser sobreviver aqui, vai precisar mais do que coragem e boca grande. Vai precisar saber seu lugar. Eu respirei fundo e respondi com o meu melhor sorriso. O meu lugar é ao lado dele. E o seu, talvez seja olhando de longe. Ela empalideceu. Quando contei para Edward, ele riu. Depois me abraçou. E naquela noite entendi. Talvez eu nunca me encaixasse no molde que aquele mundo queria. Mas talvez eu não precisasse. Talvez o mundo é que tivesse que aprender a aceitar alguém como eu. E se não aceitasse, que se danasse. Eu sabia que aquele dia chegaria. Desde o momento em que me ajoelhei diante de Clara, o relógio começou a contar. Um cronômetro invisível marcando os segundos até que a sociedade explodisse em indignação. E não demorou. A notícia correu feito fogo em palha seca. O conde Edward vai se casar com uma plebeia. A moça da bandeja virou dona do castelo. Isso é amor ou loucura? A primeira onda de escândalo veio por carta. Convites para jantares começaram a ser reagendados. Alguns amigos de infância, antes fiéis, passaram a se referir a mim no passado, como se eu tivesse sido engolido por algum tipo de doença social. Mas nada me afetava tanto quanto os olhares. Os mesmos que um dia me aplaudiram nos salões, agora me olhavam como se eu tivesse cuspido no altar da tradição. O ápice da hipocrisia foi a tal recepção promovida pela duquesa Isadora, um evento tradicional, onde todos os nobres do entorno se reuniam para uma noite de dança, vinho e julgamentos silenciosos. Eu hesitei em ir. Clara, com sua coragem irritante, insistiu. Você é o conde, não eles. Se não puder me levar como sua noiva é porque não me merece. E ela tinha razão. Clara apareceu usando um vestido azul que eu mesmo escolhi. Ela estava linda, simples, elegante e com aquele olhar desafiador que fazia minha espinha arrepiar. Não de medo, mas de orgulho. Ela atravessou o salão comigo como quem desafia a gravidade. Cabeça erguida, passos firmes, enquanto os sussurros se espalhavam como veneno em água limpa. Durante o jantar tudo corria suportável, até que Isadora, com sua voz doce feito vidro quebrando, levantou a taça e disse: faço um brinde à coragem, porque é preciso muita ousadia para vestir certas roupas ou assumir certos lugares. Risos contidos ecoaram pelo salão. Clara me olhou de canto de olho. Eu a conhecia o suficiente para saber que ela estava por um fio. Tensa, orgulhosa, demais para reagir ali. Humilhada demais para não se ferir. Eu não pensei, levantei da cadeira com o coração explodindo no peito. Silêncio. Todos me olharam. Pigarreei, ergui minha taça e falei: faço um brinde à autenticidade. As pessoas que têm coragem de ser quem são, mesmo em meio a quem veste máscaras há gerações. Faço um brinde à mulher que me ensinou mais sobre honra do que qualquer tratado de nobreza. Ah, Clara! Vozes se entrecortaram. Uma senhora derrubou o copo. Isadora enrubesceu. Continuei. Clara não é uma nobre, mas também não é uma covarde. Ela não nasceu em berço de ouro, mas carrega uma dignidade que poucos aqui ousariam sustentar. E se meu título, meu nome ou minha presença incomodam, que fiquem incomodados. Peguei a mão de Clara e a beijei ali mesmo, no centro do salão. Ela não chorou, não ali, mas sua mão tremia. E no caminho de volta para casa, dentro da carruagem, ela olhou para mim e disse: você sabe que vai perder muita coisa por minha causa, né?
Já não, Clara. Eu tô ganhando tudo por sua causa. Ela sorriu, e dessa vez as lágrimas vieram. Naquela noite, pela primeira vez desde Elisa, eu dormi com o coração em paz, mas também entendi que o nosso amor estava oficialmente em guerra. Tem coisa que a gente acha que aguenta, até viver. Eu achava que já tinha escutado de tudo, que meus calos emocionais estavam prontos para qualquer pisada, mas nada, absolutamente nada, me preparou para sentir o que senti nos dias depois da recepção da duquesa Isadora. Foi como se eu tivesse invadido um templo sagrado, uma intrusa entre deuses. Os criados, que antes me sorriam, agora abaixavam os olhos. As cartas que chegavam para Edward vinham frias, secas, cheias de palavras bonitas escondendo o desprezo. E a cidade... a cidade tinha olhos em cada esquina. Aquela ali é a que laçou o conde. Dizem que era garçonete. Imagina! É só interesse, duvido que ele a ame de verdade. Pobres não sabem se comportar. Ouvi isso saindo da boca de quem eu nem conhecia. Algumas vezes passando na feira, outras escondido atrás de sorrisos falsos. E pior de tudo, começamos a receber convites para jantares. Só para Edward. Sozinho. Ele dizia que não ligava, que já tinha tudo o que precisava comigo. Mas eu via o peso nos ombros dele, via quando voltava de reuniões com expressão dura, quando sentava calado por longos minutos, olhando para o nada. Não falava nada, mas sentia que carregava o peso da minha presença como um escudo e como uma cruz. Comecei a pensar em ir embora, não por desistência, mas por amor, porque eu não queria ser a razão de ele perder o que construiu a vida inteira. Eu me olhava no espelho e perguntava, será que eu estou atrapalhando mais do que ajudando? Foi aí que resolvi conversar com Morgana. Sim, ela mesma, a governanta que um dia quase me exorcizou por usar a faca errada. A senhora acha que eu não sirvo para estar aqui, né? Perguntei. Ela respirou fundo. Por um segundo achei que ia me expulsar do castelo com um rolo de massa. Eu achei. Mas também achei que o conde nunca sorriria de novo. E agora se ele ri. Muito. Às vezes até alto demais para o meu gosto. Fiquei sem resposta. Ela continuou. A senhora tem modos questionáveis, mas um coração firme. Talvez me seja disso que esse lugar precisa. Nunca pensei que uma aprovação pudesse vir num tom tão azedo, mas me tocou. Foi então que tomei uma decisão. Se eu ia ficar, ia lutar. Mas à minha maneira. Comecei a estudar etiqueta, com Morgana inclusive. Sentava à mesa, praticava postura, aprendia os nomes dos pratos. Caía, errava, mas continuava. Não para agradar os outros, mas para mostrar que eu podia ser simples e refinada, bruta e gentil, sem perder quem eu era. Comecei a me aproximar dos criados novamente. Voltei a cozinhar com a chefe. Fiz um jantar para alguns convidados, pratos do interior com apresentação chique. Foi um sucesso. Aos poucos, as pessoas começaram a ver que eu não era uma ameaça, que eu não queria destruir nada, só construir algo novo. E Edward, ele mudou também. Me levou para caminhar no mercado, sozinho, sem seguranças. Comprou um chapéu feito à mão de uma senhora na praça. Ajudou a arrumar as mesas num evento beneficente. Disse publicamente que doaria parte da renda das terras para a educação de meninas em vilarejos pequenos. E citou meu nome no discurso. Aprendi com Clara que sabedoria e nobreza não vêm do berço. Vem da coragem de ser quem se é. Naquele dia, quando voltamos para casa, ele me olhou e disse: a gente não precisa se encaixar, amor. A gente pode criar um novo molde. E eu acreditei, pela primeira vez, acreditei que o amor da gente podia ser maior que qualquer tradição. A guerra ainda não tinha terminado, mas nós dois estávamos vencendo. Eu cresci ouvindo que o legado de um homem está em seu nome.
que o brasão da família, as terras, os títulos, tudo isso é o que permanece depois da morte. Fui educado para sustentar tradições, proteger um castelo, manter aparências. Acreditava que minha missão era continuar o que meus antepassados começaram, mesmo que isso custasse minha própria alegria. Mas agora eu entendo. Estou sentado no jardim, sob o mesmo carvalho onde, quando criança, corria com Elisa. Clara está deitada ao meu lado, com a cabeça no meu colo, o rosto iluminado pelo sol da tarde. Sua mão repousa sobre a barriga, ainda discreta, mas já pulsando vida. Sim, Clara está grávida. Quando ela me contou, no início achei que fosse brincadeira. Ela apareceu no meu escritório com um olhar estranho e, sem rodeios, disse: "O pastel de ontem me fez chorar. Achei que era só saudade da feira. Mas era hormônio." Fiquei sem reação. Ela se aproximou, tirou um papel do bolso e colocou sobre a mesa. Um exame, um teste, 2 linhas, 2 marcas que transformaram tudo o que eu conhecia sobre mim. Mesmo. "Você vai ser pai, Conde. Aguenta essa?" Eu não respondi, eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado, nem quando perdi Elisa. Mas dessa vez chorei de alegria. Durante todos esses meses ao lado de Clara, eu já sabia que estava construindo algo novo. Mas saber que havia uma vida crescendo dentro dela, uma criança, feita de nós dois, do nosso caos, do nosso amor, foi como se o mundo finalmente se encaixasse. A sociedade, antes tão barulhenta, agora estava calada. Ou, se ainda falava, já não importava. Morgana nos preparou um jantar especial naquela noite. Os criados brindaram como se o bebê fosse de todos nós. A cozinheira chorou. Tico, primo da Clara, apareceu com um pacote de fraldas e um bilhete escrito errado, mas cheio de carinho. Clara continuou sendo Clara, teimosa, engraçada, amorosa, e eu continuei aprendendo com ela, todos os dias. Não quero que nosso filho ache que etiqueta é mais importante que empatia, ela disse outro dia com a mão no ventre. Eu não quero que ele ache que amor é coisa rara. Quero que ele veja isso todo dia aqui. E agora estamos aqui, no jardim. O vento sopra leve e o sol beija nossa pele. E enquanto acaricio a barriga dela, percebo, era sobre isso o tempo todo. Não o sangue nobre, não os salões, não as convenções. O verdadeiro legado é o amor. É deixar sementes de bondade onde antes havia arrogância. É transformar um castelo em lar. É ensinar que a grandeza de alguém não está no sobrenome, mas na forma como trata quem ama. Clara fecha os olhos e eu fico ali olhando, pensando, sentindo, e pela primeira vez eu me vejo no futuro. Eu vejo pequenos pés correndo entre as colunas, risadas enchendo o ar. Clara sentada na escada, com um bebê nos braços e outro agarrado à barra da saia. Vejo caos, vejo farinha no chão e vejo felicidade. E diante de tudo isso eu posso finalmente dizer: eu sou um homem completo, porque não existe herança maior do que um amor verdadeiro.